e a gente continua discutindo esse assunto. O bastidor agora é da reação no Exército. Causou um enorme constrangimento e eu fui conversar com fontes na cúpula do Exército, na base, ver como é que isso estava repercutindo. Fontes na cúpula do Exército me disseram que não vão passar a mão na cabeça nem de Mauro Cid, nem de seu pai, o general Mauro César Lorena Cid, se eles forem culpados. Também afirmam que não vão fazer julgamentos precipitados. O Exército ele vai seguir apoiando a família e dando acompanhamento jurídico a Cid, porque ele é um militar da ativa e é isso que está na regra. Pela manhã, assim que a busca e apreensão aconteceu na casa do general pai, né, o general Mauro César Lorena Cid, eu fui conversar com os primeiros militares e estava uma revolta muito grande em todos os grupos de WhatsApp, porque Mauro Lorena Cid é um general de 4 estrelas, fez parte do alto comando do Exército por 2 anos, então a sensação era de revolta. Falando, nossa, mas então eles podem tudo, até entrar na casa de um general de 4 estrelas. À medida que as informações foram ficando públicas, e inclusive surgiu a foto, eu não sei se o Igor consegue encontrar para a gente, daqui a pouco a gente mostra, do reflexo do general diante ali de uma das joias, ele tira uma foto para mostrar para o filho e o reflexo dele, ó a foto aí, é a caixa de uma das peças que seriam vendidas e está o reflexo do general Mauro Lorena Cid, que aparece ele aí tirando a foto. E ele está, assim, diretamente envolvido, tem depósito na conta dele. Então, assim, a reação de corpo do Exército Brasileiro foi diminuindo à medida que essas informações foram surgindo. Na reserva, claro, ainda tem uma reação muito forte, mas na cúpula a situação é de muita cautela e a mensagem é essa, ninguém vai passar a mão na cabeça. Para os profissionais de imprensa que procuraram o Exército oficialmente, o Exército mandou uma nota explicando a atuação dele e no final da nota ele informa o seguinte, e essa frase é muito significativa para quem conhece e conversa com fontes militares. O Exército informou que não compactua com desvios de conduta de quaisquer de seus integrantes. É uma mensagem forte. Vamos para a análise? Thaís Arbex e Yuri Pita. Thaís, começo com você. A sensação que dá é que o Exército Brasileiro, diante do que está acontecendo, havia uma expectativa até de tentar convencer a trazer Mauro Cid para uma prisão domiciliar, que era o que estaria acontecendo se ele estivesse sendo julgado pela Justiça Militar, mas a sensação que dá é que, diante das revelações, ficou muito difícil até mesmo para o Exército continuar dando suporte para ele. Raquel, eu falava agora há pouco com ministros de tribunais superiores aqui em Brasília para sentir um pouco da avaliação que eles estão fazendo a respeito desse caso. E um dos aspectos levantados diz especificamente sobre o Exército, sobre como eles vão atuar em relação a esse caso. De cara, como você diz, há uma apreensão porque o Mauro Cid pai era uma pessoa muito respeitada internamente. Mas o fato de vir esse inquérito como veio, com tantas informações, com imagens, com troca de mensagens, conversas, coloca o Exército numa situação bastante difícil. Um dos ministros com os quais eu conversei me disse o seguinte: talvez já tenha passado da hora de eles fazerem uma autocrítica, até para conseguir se separar desses casos. Acho que um pouco o tom da nota que você leu vem nesse sentido também, Raquel. Eu não vejo como uma autocrítica, Thaís, ainda não. Eu vejo como uma tentativa de separação. Olha, uma coisa são os membros do Exército que eventualmente tenham realizado malfeitos, outra coisa é a instituição, porque a instituição, ao fim e ao cabo, não aderiu à tentativa golpista de 8 de janeiro. Yuri.
Agora, o fato de que não dá para se dissociar a imagem dos militares em geral do governo Jair Bolsonaro, porque houve uma ampla adesão de vários deles, não só da reserva, e aí é legítimo, quem está na reserva pode ter a atuação política que quiser, porque já faz parte da reserva, pode disputar eleições, pode ocupar cargos políticos, ministérios, etc. Mas o fato de também integrantes das Forças Armadas da ativa terem aderido ao governo, terem ocupado cargos de confiança que em outros governos eram prioritariamente ocupados por civis, por serem funções de civis e não exigirem a expertise militar para serem ocupados, e porque do ponto de vista político houve sim são imagens ficaram muito próximas, praticamente fundidas entre o apoio que os militares deram ao governo Jair Bolsonaro e a resistência que os militares tinham à volta do PT ao poder. Isso é inexorável dentro da... E não há um problema desde que isso não infrinja na forma como atuam aqueles que estão na ativa. A velha história de que quando a política entra no quartel por uma porta, a disciplina e a hierarquia saem por outras. Isso é histórico no Brasil e em vários outros momentos. E a grande questão é o quanto isso não envolve malfeitos, irregularidades, porque um dos vetores de argumentação dos militares para apoiarem Bolsonaro e resistirem à volta do PT ao poder era toda a discussão de corrupção. Basta lembrar o tweet do então comandante do Exército, general Vilas Boas. Quando um dos seus é envolvido numa investigação desse tipo, com tantos elementos bastante fortes, ainda que seja, enfim, que ainda estejamos no campo das investigações, mas que já há uma série de elementos robustos, é inevitável que isso traga um desgaste e deixa muito claro que o quanto é importante que as Forças Armadas se preservem enquanto instituições de Estado e não se deixem envolver por este ou aquele governo, porque no Brasil a gente tem este ou aquele governo, quase todo governo acaba tendo algum tipo de problema desse tipo. E quanto mais próximo, mais a sua imagem estiver colada desse governo, mais também vai ter o efeito colateral, o dano colateral de ser respingado por esse tipo de situação. Ainda mais quando quando uma pessoa que chegou a ser cotada como um potencial candidato no futuro a comandar o Exército, como é o caso do Tenente-Coronel Malucide, por ter sido o número 1 em diversos dos cursos preparatórios que fez, por ter uma carreira meritória dentro das Forças Armadas antes de virar ajudante de ordens da presidência, isso torna ainda mais sensível a essa conexão entre a imagem dos militares perante a opinião pública, não a instituição, mas sim a imagem que a opinião pública tem de quem faz parte das Forças Armadas. Você fez uma boa lembrança, porque uma das coisas que mais cala fundo para os militares em relação ao PT são as denúncias de corrupção. Agora, Thaís, no meio militar, você tem os bolsonaristas e os bolsonaristas legalistas, assim, todo mundo que conhece sabe disso, não é segredo para ninguém, assim, não é um meio que fala com a esquerda, que tem simpatia pela esquerda. Agora, o ministro José Múcio e o novo comandante do Exército, o general Tomás Paiva, vem fazendo um esforço muito grande pela legalidade, para apaziguar os ânimos e se aproximar do governo de forma institucional. Este episódio em que atinge um general 4 estrelas, tem algum... pode encadear, trazer de volta a tensão entre governo Lula e militares ou não? Eu não consigo fazer essa relação ainda, até porque... se fosse uma operação que a gente não tivesse visto imagens, se a gente não tivesse visto troca de mensagens, se não tivesse um material robusto, talvez sim, talvez viesse aquele discurso de perseguição, um discurso com elementos mais fortes de politização. Só que, volto a dizer, com esse material que está na rua, assim que a operação terminou, o ministro Alexandre de Moraes derrubou o sigilo. Então, conseguimos ter acesso e conseguimos ver como foi desencadeada essa operação. Me parece mais difícil se apegar ao discurso político de perseguição. Então, talvez agora o que esteja
o que possa acontecer é isso que eu falei um pouco antes, de se separar mesmo. As próprias Forças Armadas tentarem passar uma espécie de peneira ali para conseguir se desvincular desses casos, porque até onde mostra aqui, me parece bastante claro que Cid e o pai participaram de todos esses processos, de toda a tentativa de venda desses presentes que foram recebidos pelo chefe de Estado.